Agora vamos falar do esporte e olha aí, o rubro-negro já sabe qual adversário que vai enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil. Boa noite, Moisés Oliveira. Boa noite, Vitor. Boa noite a você, ao grande Zé do Carmo, um abraço ao grande Maílson, um abraço também ao Vinícius. Tudo bem com você, Moisés? Boa noite. Tá tudo certo, Mário. Por que a pergunta? Não, por nada. Amanhã é um jogo importante pro esporte, com o Maguari, não é verdade? E o que é? E onde é que você quer chegar, Mário? Onde é que você quer chegar com isso? Onde é que você quer chegar com isso? Vai. Até agora, quantos jogos o esporte jogou? Esporte? Sim, no Pernambucano. No Pernambucano, 6 jogos. 6 jogos. 2 vitórias. 3 empates e uma derrota. Uma derrota, né? É, tá certo, ok. E o que tem a ver isso? Não, isso mostra que você é pé quente, rapaz. Tá na 4ª posição com 9 pontos. O mau caratismo tá agarrado com você, viu? Tô fora. Olha, antes deixa eu falar aqui, Vitor. A culpa é dele. O esporte com um timaço, nem assim como o Moisés consegue. Ele é cheio de gracinha. Ele tá cheio de gracinha. Ele esquece que o esporte foi campeão, eu estava na cobertura ano passado. Mas também. O Retrô foi campeão, eu estava na cobertura. Jogou 3 jogos com a meninada, rapaz. Sim, aí com o titular ganhou. Faça aí a estatística. Ganhou ou não ganhou, não? Ganhou contra o Ferroviário. Sim. Venceu o Jaguar. Central. Mas, Ferroviário e Jaguar. Central. Pelo amor de Deus. Moisés? Opa! Agora. Cheguei. Moisés ficou triste, tá vendo aí? Agora. Ô, Vitor, antes de eu falar sobre o adversário do esporte na Copa do Brasil, agora há pouco, o esporte oficializou a saída do Jordan. Ele retorna ao Brusque. Né, ainda havia uma possibilidade do esporte renovar o contrato com ele. Isso não aconteceu, até porque o Davi, que foi muito bem naquelas 3 partidas, né, como titular no Campeonato Pernambucano, ganhou a vaga do Jordan. Né, e aí o esporte achou por bem liberar o atleta. O contrato já estava finalizando, ele teve uma lesão, aí o esporte acabou alongando esse contrato e hoje foi oficializado a sua saída do Leão da Praça da Bandeira. Ele retorna para o Brusque, onde tem contrato. Falando sobre o adversário do esporte na Copa do Brasil. Moisés, rapidinho, antes do adversário, só para falar sobre essa saída do Jordan, se o esporte tinha um interesse na continuidade dele, agora com essa saída, o esporte vai buscar um goleiro no mercado? Não vai, Vitor, porque, veja, o esporte tinha, sim, esse interesse, a informação que a gente tinha, estava conversando, mas quando o Davi, como repito, né, ele foi bem no campeonato estadual, ele foi bem nos jogos, o Sport entendeu que não. A gente tem um goleiro em casa, o Jordan tem um empréstimo, né, conosco aqui, mas já está finalizando e vamos liberar o atleta para ele retornar para a sua equipe, que é o Brusque. Mas o Sport, pelo menos até o momento, o Sport não busca nenhum goleiro para assumir, né, essa vaga de terceira, porque na realidade é um terceiro goleiro, né? Porque hoje o segundo goleiro do Sport é o Thiago Couto. O Jordan teve poucas oportunidades com o Mariano Souza no ano passado. Praticamente não jogou. E aí o Sport tem hoje Davi, volta a repetir um goleiro que foi bem ali no começo do Campeonato Pernambucano, fez boas defesas. Eu lembro que até o Mário falava muito bem dele. E é um atleta que fica aí juntamente com o Kaique França e o Thiago Couto. Até o momento o Sport não vai no mercado em busca de um goleiro para essa posição após a saída do Jordan. Zé, você acha que está certo esse posicionamento do Sport? Porque vamos lá, o Jordan teve poucas oportunidades aí com o Sosso, como lembrou o Moisés. Mas o Sport estava na Série B. Vai para a Série A, tem o Kaique França, tem o Thiago Couto. Você acha que tá tranquilo colocar como terceiro goleiro o menino da base, o Davi, ou deveria ir no mercado buscar um goleiro mais experiente, ainda que para terceiro goleiro? Não, eu acho que tem que deixar o Davi como terceiro goleiro. Não tenha dúvida nenhuma de que o Davi ele tem já potencial, não é, para ser o goleiro reserva quando necessário for, não é, estar no banco de reserva. E é claro que quando você começa, não é, um trabalho onde você também olha para o goleiro, porque não adianta você só olhar para jogadores de linha, você tem que olhar para o gol também para ver quais são as características, se já tem, não é, envergadura para precisando, automaticamente você já entra e mostra
todo o seu potencial. Então eu vejo de fundamental importância você ter jogadores da base já no banco de reservas como o terceiro goleiro. Vamos lá, Moisés, o adversário do Sport na Copa do Brasil. O Operário de Várzea Grande, né? É o adversário do Sport na Copa do Brasil. E aí esse jogo, o Sport faz fora de casa. Lembrando que o Sport não entra classificado, porque houve uma mudança, né? Então não tem essa mais do ranking. O Sport tem que vencer. Caso não vença, o primeiro jogo vai para os pênaltis. E o Sport já sabe que passando, e pelo menos é isso que a gente imagina que o Sport avance, o Sport deve enfrentar Rio Branco ou o Novo Horizontino. Se a gente for utilizar aqui a lógica, o Sport avança e o Novo Horizontino também. Só que no futebol não é a matemática exata, então tem que respeitar, né, as equipes. Mas o adversário do Sport é sim o Operário de Várzea Grande. Essa partida que ainda vai ser definido a data, né? Mas deve acontecer já nas próximas semanas, uma vez que essa primeira fase da Copa do Brasil já começa agora no dia 19 de fevereiro, Vitor. O Operário de Várzea Grande é o Fantasma, é? Não, aquele não, o Fantasma é o Operário do Paraná. No Paraná. Tá bom. Isso. Obrigado. Ô Zé, e agora a Copa do Brasil tem esse detalhe, né? Que quando você joga fora de casa, você agora ou vence para passar direto, ou se você empatar, você vai para os pênaltis. Antes você tinha a vantagem de jogar pelo empate, porque quem joga na casa do adversário é o mais bem ranqueado. Então o Sport vai jogar fora. No passado, ele teria a vantagem de jogar pelo empate. Agora não. Para passar, ou ele ganha o jogo do Operário, ou ele empata o jogo e vai para os pênaltis para tentar passar pelos pênaltis, É sempre uma dificuldade a mais que você sabe que antigamente, não é, você tinha uma estratégia para jogar fora de casa, você jogava praticamente na retranca, né? Procurando explorar os contra-ataques. Como agora é diferente, você tem que sair para o jogo e mostrar potencial, não é? Então vamos ver, não é, o potencial, não é, dentro de um campo, se der condições para se trabalhar, você vai trabalhar, mas muitas vezes você já pega como adversário o campo e depois o adversário em si que conhece o campo. Então são situações que você tem que saber, não é, ultrapassar, porque Copa do Brasil nem sempre os grandes favoritos conseguem chegar. Ô Moisés, vamos falar sobre treinamento, isso. Como é que está o time para o jogo de amanhã? Pois é, Vitor. Hoje aconteceu a última atividade, né? No CT. Antes dessas atividades, o Pablo foi apresentado à imprensa. A imprensa não acompanhou a movimentação, mas esteve presente na coletiva de apresentação do atacante. Ele foi questionado sobre as últimas temporadas, o rebaixamento do Atlético Paranaense, que ele estava presente. O técnico Pepa não vai ter o Zé Lucas, tá? Terceiro cartão amarelo, Zé Lucas está fora da partida. Rafael Thierry não está recuperado. Eu já falava isso aqui ontem, que a probabilidade dele ir para o jogo contra o Maguari era pequena, porque ele ainda não tinha se recuperado. Então o atleta não vai para o jogo. Com isso, o Pepa vai ter o retorno do Barleta, que está recuperado. O Carlos Alberto também está 100%, né? Foi só um susto no jogo contra o Fortaleza. Ele terá à disposição os dois atacantes, tanto o Barleta como também o Carlos Alberto. Ontem, o Pepa fez um trabalho na Ilha do Retiro. E o Alessandro Matias, que tem um canal no YouTube, que ele cobra também o esporte, ele estava acompanhando, né, o treino, não na ilha, mas, claro, em um local específico, e ele viu a escalação que o Pepa fez ontem, né, o trabalho de bola, o coletivo. E tinha a seguinte escalação, Vitor. Thiago Couto no gol, Matheus Alexandre na lateral direita, a dupla de zaga, Antônio Carlos e Chico, e a lateral esquerda com Cariús. Meio campo, Titi Ortiz, Johan e Domingues, e ali no ataque, Lucas Lima, Barleta e Paciência. Esse foi o time que o Alessandro Matias acabou trazendo nas redes sociais. E aí chama a atenção para o Matheus Alexandre, que continua, mesmo com as críticas. O Hereda só teve uma oportunidade,
O Di Plácido também só teve uma oportunidade. E se confirmando essa escalação, o Matheus Alexandre vai para o seu 6º jogo com a camisa do Sport nessa temporada. E veja que tem uma mudança no gol, né? O Thiago Couto. Então, é o Pepa fazendo rodízio no time, sabendo que vai enfrentar uma equipe que é o vice-líder da competição, tem o vice-artilheiro da competição, que é o Éricles, ele que passou pelo Santa, mas o rodízio continua a acontecer no Sport, Vitor. Ô Zé, eu estava aqui pensando o seguinte, por um lado, o Sport tem uma disputa direta dentro do campeonato, com um adversário que é o atual segundo, né, segundo lugar na classificação, com 12 pontos, e que tem um jogo a menos. Então um adversário que é um potencial concorrente a essas 2 primeiras vagas que passam direto para as semifinais. E acredito que o Sport deseja uma dessas posições, não apenas pela dimensão que tem o clube, e o fato de ser o maior vencedor do campeonato e querer vencer mais um campeonato, a força que tem, o investimento que tem, mas também porque você vai ter um jogo a menos. Um jogo a menos no Pernambucano te dá um alívio para você ter um intervalo maior de descanso, para preparar a equipe, de repente para fazer um jogo na Copa do Nordeste com mais tranquilidade. Então, eu fico imaginando que ele tem esse foco aí. Mas, por outro lado, você já tem, na terça-feira, Copa do Nordeste de novo, contra o Souza. E aí você tem que pensar também o que você vai colocar, que vem de uma derrota na Copa do Nordeste para você não ter um novo insucesso. E já está com 2 derrotas seguidas. Olha o cenário para que o Pepa escolha qual o time que ele vai colocar em campo, se ele preserva se ele coloca força máxima. Tudo isso tem que passar aí na calculadora do treinador, hein, Zé? Não tenha dúvida de que você, junto com a comissão técnica, você vai estudar, não é, quem está suportando melhor essa carga, não é, muito forte de jogos, onde você faz um jogo muitas vezes num gramado onde é aconselhável você jogar futebol, como você também tem gramados que você entra em campo e você pergunta se você, não é, vai terminar o jogo, se você não vai se lesionar. Então são situações que o treinador, não é, tem que estar com a cabeça muito boa para analisar seu adversário e melhor ainda para fazer com que os 11 titulares sejam escolhidos. Então é uma situação delicada. A gente já viu que o Pepa, enquanto ele estava na pré-temporada, não é, era o melhor treinador do mundo. Ele que mudou, mas ele continua, não é, com as suas ideias da mesma forma, pois não? E precisa de rodízio de goleiro? Eu acho que assim, a partir do momento que o goleiro, ele mesmo ele sem correr muito, mas faz alguns esforços, né? Se ele aparecer com alguma dor, não é? Você já se vê na condição de fazer uma troca para recuperá-lo o mais rápido possível. E vai pegar possível. O outro com algum ritmo de jogo, né? Pois é, então é sempre bom. Tá todo mundo com o ritmo de jogo. É sempre muito importante, porque na hora que você precisar, você não vai ter, não é, o atleta para dar aquela desculpa. Porque o atleta sempre dá. Não, se eu tivesse feito 2 jogos, talvez eu tivesse melhor. Então, tem sempre aquele o falso malandro, né? Ô, Vitor. Moisés, diga aí. Há tempo aqui de corrigir, o Matheus Alexandre ele vai para o 5º jogo, caso se confirme essa provável escalação que foi utilizada ontem no coletivo do técnico Pepa na Ilha do Retiro. Não o 6º jogo, mas o 5º. Lembrando que ele, em 4 jogos, já marcou um gol e deu uma assistência. Foi quando ele entrou na partida contra o Ferroviário, entrou bem, deu um passe para o gol do Gustavo Maia, naquela oportunidade, e na reta final do jogo, ele marcou o gol que deu a vitória ao Sport no primeiro jogo da Copa do Nordeste Grupo A. Mas o Matheus Alexandre, toda vez que pegava na bola contra o Fortaleza, o que ele sofria de pressão da torcida não estava no gibi. E o técnico tem dado mais oportunidade a ele do que o Hereda, o Di Plácido. Hereda só teve um jogo que foi contra o Ferroviário. De lá para cá, não entrou mais. O Di Plácido entrou ali no segundo tempo.
em uma dessas partidas, mas também não teve oportunidade ainda de entrar como titular. Então, o Matheus Alexandre está ficando cada dia mais claro que é o titular desse lado direito do técnico Pepa.